aquele Davi que escreve dizendo: em pecado me concebeu minha mãe. É a natureza humana, é a natureza pecadora. Não é que o sexo dos pais de Davi era um pecado, não, quer dizer que ele já nasceu ruim. Eu e você somos todos ruins. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. E o texto bíblico diz assim: todos se extraviaram, todos, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, não é porque eles são inocentes, não é porque eles não tenham culpa do que estão fazendo, não é isso. Pai, perdoa-lhes porque eu sei que aí existe uma natureza humana, uma natureza corrompida, uma natureza que quer a morte, uma natureza que quer a destruição, uma natureza que quer se matar, uma natureza que quer tomar coisas para morrer, uma natureza que quer fazer tudo para destruir o que Deus criou de bom. Tudo. E não se engane, você e eu e você, vou dizer assim, não é você e eu não, eu vou me colocar primeiro. Eu e você temos essa mesma natureza. Mas eu vou dizer uma coisa fundamental: Jesus decide pelo perdão, apesar de estar naquela situação. Isso que é um Deus bom, meu irmão. Isso que é um Deus bom. Quando a gente fala louvai ao Senhor porque Ele é bom, significa dizer que Ele aqui podia fazer qualquer coisa que Ele quisesse. Ninguém impediria Jesus de fazer nada, nem Deus. Ele estava fazendo aqui de própria vontade. E aí me veio na mente, se Jesus nessa hora Ele tomasse outra decisão, e Ele dissesse assim: eu vou sair agora dessa cruz, e Ele naquela hora se transformar. Sabe quando Ele foi lá no monte e teve a transfiguração, que o povo nem conseguia olhar para Ele, porque Ele estava brilhando tanto, e Ele nessa hora Ele decidisse: não, eu não aguento essa humilhação, eu não aguento isso aqui, esse povo tem que morrer, e Ele descesse daquela cruz e simplesmente fizesse tudo imediatamente se desintegraria. Absolutamente tudo. Mas aqui, para que houvesse o processo de transição, e para que houvesse o que nós vamos falar nessa manhã, precisava Jesus tomar uma decisão. E veja que Ele aqui estava em corpo ainda, veja que Ele aqui estava ainda em sofrimento, veja que Jesus ainda estava fragilizado, humilhado naquele corpo, e Ele decide, por forças contrárias à sua mente e ao seu coração, Ele diz: eu decido perdoar essas pessoas, porque elas são pó, elas são carne, elas são gente, elas são ruins. E essa decisão, ela é fundamental para o processo de transição. Quando eu era mais novo, pouco tempo atrás, pré-adolescente, eu assistia na época, era um desenho animado. Eu não sei quem conseguiu fazer isso, que a mídia passasse esse desenho, mas graças a Deus, passaram esses desenhos de uma determinada época, de um cara, uma das cabeças pensantes cristãs mais importantes da humanidade, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis fez um livro. Essa história ela foi deturpada com o passar do tempo. Nós não temos ela hoje como deveria ser. Mas C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Leão, o Guarda-Roupa.
e a feiticeira. E ele escreveu de uma forma tão bonita, e ele mostrou exatamente através de, se eu não me engano é Alan o nome do leão? Alan? Hã? Aslan. Era maravilhoso aquele desenho, eu assisti várias vezes. Mas o que me incomodava é que naquela hora que aí aquela feiticeira pegava o Aslan e fazia tudo o que queria com ele, e cortava o cabelo dele, humilhava ele ali, e eu ficava ali enquanto pré-adolescente, falando, mas como que aquele leão deixou isso acontecer? E a feiticeira, na condição do diabo aqui, meu irmão, ela estava fazendo festa, ela estava achando que estava vencendo, e eu ficava ali tão chocado, ai que vontade daquele negócio parar. E aí aquela feiticeira juntava todas aquelas pessoas, e aí na figura dos demônios, na figura daqueles homens ruins, homens maus, e eles fizeram uma festa, no sacrifício de Aslan. É nessa fase que Jesus, com toda aquela humilhação, ele decide pelo perdão. Meu irmão, sabe o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Tem gente que fala assim, esquece. Não, gente, o ser humano nunca esquece. Davi diz que as costas dele eram sulcadas. Sabe quando aquele trator, quem já viu arar a terra, né? Vem aqueles discos que vem cortando, rasgando. Davi diz que as costas dele estavam sendo rasgadas. Certamente, meu irmão, nunca vamos esquecer de determinadas coisas. Mas sabe o que é perdoar? É mesmo você se lembrando, é mesmo você, daqui anos você lembrar e sentir aquela dor de novo, é fazer com que isso não prejudique nem a sua vida, nem a vida do outro. A gente precisa aprender mais, igreja, a gente precisa aprender mais essa questão do perdão. Jesus nos ensina aqui exatamente o que a gente precisa fazer. Agora vem um processo de transição que é iniciado aqui, e eu coloco iniciado aqui porque eu vejo aqui um ponto nevrálgico dessa fase, onde Jesus podia simplesmente decidir em destruir tudo o que criou, e entre destruir ou ficar na cruz e morrer, e ele decide perdoar e ficar na cruz e morrer. E aí abra agora Isaías capítulo 53. Agora vem um processo de transição. Isaías 53. Sete a 11. Esse texto é tão bonito. Isaías 53, 7 a 11. Vou ler, acompanhe em sua Bíblia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia, vamos versículo 10 todo mundo? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Você sabe o que é ser moído? Alguém aqui já fez algum processo na cozinha de comida em que você tem que pegar alguma coisa e não é passar no liquidificador, não, é moer? Alguém aqui, quando foi moer carne, tinha uma maquininha antes, né? Que a gente fazia assim. Alguém aqui, pelo menos, já teve um pontinho do dedo ali machucado naquele negócio? Você sabe o que é moer? Você sabe o que é ser moído? Aqui diz o texto que ele foi moído, e Deus, o Senhor, se agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele, agora vem olha, aqui é a questão da transição. Mas tudo isso, meu irmão, tudo isso, toda essa fase de Josué como auxiliar, toda essa fase de Jesus como humilhado, tudo isso, quando vem de Deus, vai ocasionar vida. Olha como continua o texto. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu irmão, quando você tiver naquela hora em que você tem nas mãos o poder de esmagar, de destruir, de fazer o que você quiser, mas pela palavra de Deus e pela graça de Deus, você decidir pelo perdão, o que virá é o que está sendo falado aqui. A vontade do Senhor prosperará. E a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Na hora, você não vai ter nenhuma vontade de fazer, meu irmão, nenhuma vontade de perdoar. Mas essa transição agora, ela depende dessa decisão. E Jesus decide. E aqui agora acontece algo interessante. Quando a gente vê o nosso credo apostólico, a gente vê uma coisa muito interessante, que eu vou falar aqui, uma asneira religiosa. Mas é uma boa asneira religiosa. A Bíblia diz que agora Jesus morre naquela cruz. Inclusive ele morreu mais cedo do que se pensava, exatamente para que não fossem quebrados seus ossos. Quando chegaram lá para quebrar os ossos dele, ele já estava morto. Isso para cumprir a profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Agora Jesus morre. E o que acontece? Se você ler os textos da Bíblia, você vai ver que primeiro houve muita treva. Você sabe que aconteceu algo que o dia virou noite. Interessante que essa semana a gente conversando, falando como que a natureza, ela engloba, ela absorve a realidade do pecado. Não podia acontecer outra coisa, o sol não podia continuar brilhando, tinha que ter trevas em toda a terra. Treva, porque ali estava terrível, era muito peso. E aí diz que a terra abalou. Diz que o chão tremeu, começou a ter terremotos. Diz que gente saiu de túmulos. A natureza, ela é envolvida pela situação do nosso pecado. A natureza sofre, a Bíblia diz que a natureza, ela sofre dores de parto pela volta de Jesus.
O nosso pecado, ele não fica só em nós. O nosso pecado não fica só na nossa família. O nosso pecado não fica só na nossa casa. O nosso pecado não fica só na nossa volta. Ele é tão terrível que a natureza sente. Se você vê os textos bíblicos do passado, você percebe a relação entre pecado e falta de chuva. E às vezes a gente fica se perguntando: por que está chovendo tão pouco? Por que nós estamos sofrendo tanto calamidades aí? Às vezes a gente não entende, a gente ouve, a gente vem na igreja, blá 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 blá. Mas a gente precisa encarnar essa verdade. Essa verdade que nós estamos falando aqui nessa manhã, ela precisa ser encarnada na sua vida. Eu quero dizer para você nessa manhã: se você está nessa situação, meu irmão, independente do que esteja acontecendo na sua vida, é hora de parar, é hora de mudar, porque vem muita dor, vem muita destruição, porque a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, e o diabo está doido para fazer isso com você, está doido para fazer isso com sua família, está doido para fazer isso com essa igreja. A gente não percebe que aquilo que a gente faz não está escondido. Tem reações, tem efeitos terríveis, terríveis. E aí vem Jesus Cristo, e Ele decide então pelo perdão. Mas tem uma coisa interessante: quando Ele morre, a Bíblia diz que Ele vai para o inferno. Jesus foi ao inferno. Ninguém sabe o que aconteceu ali. Alguns textos dizem que Ele foi pregar, alguns dizem, né? Foi para pregar para algumas almas em prisão, não importa. Mas é essa a minha asneira que eu vou falar nessa manhã. Eu acredito que Jesus ali, ainda naquela fase, estava sendo desintoxicado, sabe? Jesus estava naquele, de sexta-feira, meu irmão, de sexta-feira à tardezinha, até o domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, Jesus estava fazendo um processo de desintoxicação. Jesus foi ao inferno. A Bíblia diz que Ele estava ali. De repente Ele estava engolindo as coisas, de repente Ele estava mastigando todo aquele sofrimento, para que quando houvesse a próxima fase, não tivesse nem 1%, nem 0,1% de chance daquele mal, daquela contaminação continuar na vida do Senhor, que agora vai ser o Senhor glorificado. Senhor glorificado. Então Ele passa aquele tempo no inferno, tem que remoer, não tem mais sofrimento, passou o mais difícil, mas vem a remoer, vem o digerir, e agora Jesus passa ali, para que agora no terceiro dia aconteça algo que é maravilhoso. Agora Jesus vai ser glorificado. E eu gosto muito, meu irmão, eu gosto muito do texto quando mostra quem é esse Jesus glorificado. Qual que é essa figura? Eu vou ser sincero para vocês, eu tinha até medo desse texto, mas essa semana eu aprendi por quê. Eu tinha até medo de ler esse texto quando eu era mais novo. Jesus glorificado. Para a gente fechar isso aqui essa manhã, você precisa entender o Jesus glorificado. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1.
João teve a visão do que iria acontecer, e aqui tem uma visão da figura de Jesus glorificado. João capítulo 1, a partir do versículo 10, de 10 a 16, olha só. Deixa eu tomar uma água aqui que a voz já está sumindo. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, então pensa aqui, ó, ele está aqui, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa é uma figura de poder. Eu gostaria, meu irmão, que alguém pudesse fazer um desenho com essa figura, mas eu queria que a gente entendesse. Pense, tente visualizar João aqui, olhando agora para uma figura monstruosamente gloriosa. Os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, e ele vem agora com a boca, sai uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilha mais que o sol no seu pico de luz. É esse o Jesus glorificado. O Jesus glorificado é esse, que ele está vivo e cheio de todo o poder nas suas mãos. Não tenha qualquer possibilidade de Satanás sequer pensar em fazer com Jesus glorificado o que ele fez com Jesus humilhado. Por isso que vem essa figura tão potentosa, tão gloriosa, tão aterrorizante, para mostrar para mim e para você que o nosso Jesus, ele não está pendurado numa cruz, não é mais aquele Jesus. E aí vem aquelas musiquinhas de Natal, meu irmão, que mata, quando diz assim, como é que é, sobre o menino do bercinho. Acabou, meu irmão, acabou. Às vezes o mundo quer que a gente fique com essa imagem lá, do Jesus humilhado, do Jesus no bercinho, aquela criancinha pobre. Meu irmão, acabou. Jesus é esse aqui agora. Jesus está agora glorificado. Jesus está cheio de todo poder e glória. É esse Jesus. Mas acontece uma outra coisa interessante no contexto aqui. Nós lemos até o versículo 16, e ele olha, então vê toda essa glória. Agora veja o versículo 17 e 18. Quando o vi, o que ele fez? Caía a seus pés como morto. Imagina um homem velho,
João já tinha passado por muita coisa nessa vida. Imagina um homem vivenciado, imagina um homem maduro. O medo foi tão grande daquela figura, aquela figura tão cheia de coisas de poder, de situações monstruosamente poderosas, que João nessa hora, ele cai como morto. Mas olha que bonito aqui, meu irmão. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, aquela figura, o que ela faz? Ele pôs sobre minha mão direita e disse o quê? Não temas. Aquela figura parece que ela é destrutiva, parece que ela vem para arrebentar. Mas quando João cai como um morto, aquele rei dos reis, aquele que foi humilhado, mas agora é glorificado e tem todo o poder nas mãos, sabe o que ele faz? Ele pega nas costas de João e fala: não tem medo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Agora, para a gente fechar, já deu o sinal. Eu quero dizer, meus irmãos, que assim como Josué precisava do papel de general para ele fazer o povo entrar na terra prometida, quem vai nos fazer entrar na nossa terra prometida é esse Jesus glorificado, que é cheio de todo poder, mas ele é capaz, na hora que nós estamos tão amedrontados como mortos, ele é aquele que nos ama, ele é aquele que toca nas nossas costas e diz assim: não temas. É só esse Deus maravilhoso que consegue me fazer passar por esse Jordão. Somente Ele. O Deus poderoso, mas cuidadoso. E Ele diz assim: olha, não tenha medo, não tema. Versículo 17, 18. Não temas. E Ele continua: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E estive morto, e estive humilhado. Fui humilhado sim. Fui feito chacota nas mãos do diabo, nas mãos daquele povo. Estive morto, João, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Meu irmão, nós precisamos confiar, nós precisamos crer que esse Deus, esse Jesus glorificado, Ele fez o que fez. Ele fez o que fez, foi para que nós tenhamos vida, e essa vida vai para a eternidade. O que Ele quer é vida. E aí eu vou fechar agora com 2 Coríntios, isso por causa do horário. 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15. Segundo Coríntios 5,15. Olha só. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo isso foi feito por Jesus Cristo, para que Ele nos desse vida, para que aquela situação de morte nas nossas vidas, para aquela situação de pecado que nos traz a morte e morte eterna, ela fosse quebrada, para que o nosso destino, que seria a morte, fosse transformado. Jesus se propôs a vir, a se humilhar. Jesus se propôs naquela hora da cruz a não descer, mas assim a perdoar. Jesus se propôs tudo isso para que nós
tenhamos a possibilidade nele, de termos vida, e vida em abundância. Vida. Aquilo que o diabo intentou fazer na sua vida, se você tomar a decisão certa, dirigida pela palavra de Deus e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, saiba certamente que o que virá de consequência é vida, e vida em abundância. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, enche-nos, transforma, Senhor, pode ter gente aqui que está precisando de cura de alma, cura de tantas coisas, Senhor. Espírito Santo, cura nessa hora. Oh Deus, libera. Espírito Santo de Deus, de repente a gente aqui que está preso, é hora de liberdade. Traz vida, como uma chuva boa, aquela chuva que vem e molha a terra. E essa chuva que vem e molha a terra faz com que essa palavra ela se torne fruto, um fruto gostoso, um fruto que alimenta, um fruto que traz vida, um fruto que mata a fome. Que nós, Senhor, sejamos assim, não espectadores da palavra, não religiosos. Quebra a religiosidade, Senhor, desse povo que está aqui. Toda a religiosidade, Senhor, quebra nessa hora, para que a gente não tenha vivência religiosa, para que a gente não seja cheio de blá blá blá, Senhor, mas que essa palavra entre com poder e com graça nas nossas vidas, transformando toda essa situação que precisa ser transformada. Em nome de Jesus, glorificado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até o próximo domingo, se Deus permitir.